Bom, continuando, esse é um gráfico, esse é um esquema que vocês conhecem bem, vocês devem lembrar bem dele. Opa! Vocês devem lembrar bem dele. Que é um esquema que mostra as transições que nós temos em materiais poliméricas, sejam eles amorfos, sejam eles amorfos, como este que está fundido e este abaixo da transição vítrea, sejam eles cristalinos, este. Então, lembrando que essa aqui é uma transição de cristalização, uma transição de fase. Aqui, daqui para cá, eu passo por uma transição vítrea. Daqui para cá, eu não passo por nada. Daqui para cá, o meu mouse aqui, do topo para a direita, eu passo por uma cristalização. E daqui do cristal para o topo, eu passo por uma fusão. Ok? Então, aqui eu tenho uma transição de fase de sólido para líquido e de líquido para sólido. Aqui eu não tenho transição de fase nenhuma. Ok? Não tenho nada. Eu tenho aqui transição de fase amorfa e transição vítrea. Essas duas transições envolvem calor e eu posso trabalhar com elas no DSC para identificar, para fazer uma série de coisas, como eu vou mostrar agora. Por exemplo, eu tenho uma absorção de calor para variar a agregação. Agregação molecular, atômica, eu estou falando de fusão. Né? Quando você funde, ele está menos agregado. Quando você cristaliza, ele está mais agregado. Então eu caracterizo a estrutura microscópica. Eu consigo saber que cristal que tem, se tem cristal, quanto que tem, e até que tipo de cristal eu formei dentro do material polimérico a partir da característica do seu perfil de absorção de calor para ocorrer a fusão. Tá? Então é bem poderoso. Aqui o segundo item, absorção de calor diferenciada para materiais diferentes. Então eu tenho uma diferente TG, eu consigo identificar que material que é. Variação da temperatura de transição esperada. Se eu tenho uma mistura de polímeros ou se eu tenho a presença de um plastificante, eu consigo, por exemplo, mistura de polímeros, uma blenda, eu consigo ver a variação da transição vítrea em função da qualidade dessa mistura. Se ela está bem misturada, a transição vítrea dos dois componentes de uma blenda vão para o meio. Ou eu vejo uma transição vítrea só, que é uma mistura miscível, ou um deslocamento quando eu tenho alguma miscibilidade. Então eu tenho isso desde total miscibilidade até miscibilidade parcial. Eu consigo ver a variação da TG. E presença do plastificante, a gente já discutiu isso, faz com que a TG seja muito mais fácil de acontecer, possa acontecer com mais facilidade, e aí eu observo a variação de transição vítrea em função da presença do plastificante. Tudo isso eu consigo avaliar no DSC. Está aqui o bicho. Então vamos lá. DSC, Differential Scanning Calorimeter. Desculpa o inglês macarrônico. Bom, eu tenho aqui um desenho que representa bem aqui um DSC. Aqui tem um sistema computadorizado, todos os DSC são computadorizados, né, hoje. Eu tenho aqui duas panelinhas, dois sisteminhas de medida de calor. Né? Então os aquecedores. Aqui eu também tenho os termopares para medir a temperatura. E, olha só que interessante, eu tenho duas panelas iguais, dois sistemas iguais. Opa! Eu tenho dois sistemas iguais. Num deles eu coloco a minha amostra, no outro eu não coloco nada. Então o que acontece? Para não ter uma absorção de calor da panelinha, para eu medir uma panelinha só e de repente eu estou vendo uma transição, uma absorção de calor da panelinha, compara-se, e isso aumenta em muito a sensibilidade do DSC, eu comparo o comportamento de absorção ou liberação de calor de uma panela vazia, um sistema igual, ao de uma panela cheia. Aí eu zero o sistema que mantém a amostra sob controle e aí eu consigo dizer que a variação entre esses dois sistemas é relacionado à amostra. Então é um jeito de isolar a amostra do resto do sistema. Esse é uma foto de um DSC bonitinho aqui. Essa é a curva que eu obtenho do DSC. Olha que legal. Primeiro, preciso dizer que o exo é para cima e o endo é para baixo. Basta ver nessa curva. Porque eu posso ter outro comportamento, eu posso inverter. Aí vai do gosto de quem está escrevendo. Okay? Não é uma norma dizer que é desse jeito. Pode ter o contrário, como está vendo aqui. Isso aqui é um outro gráfico. Eu estou mostrando a TG para cima,
Aqui a TG está para baixo, dá para ver aqui, ó, o mouse aqui. A cristalização está para cima, por isso que eu sei que é endo, que é exo, né? Que é exo, desculpa, cristalização libera calor. Aqui a cristalização está para baixo, tá ok? E aqui a fusão está para baixo, que é endo. Aqui a fusão está para cima, que é endo, mas está dizendo aqui, ó, endo é para cima, tá ok? Heat flow endo up, e aí o up é endo, ok? Bom, então nós temos aqui o comecinho da curva, que é uma transição vítrea. Conforme vai aquecendo, isso é muito legal de ver, conforme vai aquecendo e esse material não passou por uma cristalização na sua história térmica, se durante o processamento desse material eu tive um resfriamento muito rápido, impedindo a cristalização, durante o aquecimento, conforme eu vou dando calor para esse material, e ele é cristalizável, ele passa pela cristalização aqui, antes de ocorrer a fusão. Tá ok? Agora, se eu faço essa curva de aquecimento, passo pela transição vítrea, depois passo pela cristalização, depois passo pela fusão e resolvo resfriar lentamente, durante o resfriamento eu vou ver a cristalização. Vai haver cristalização. Aí essa cristalização vai acontecer, eu desço para baixo da transição vítrea e volto a subir. Nesse caso, a história térmica do material, na história térmica do material, eu permiti que houvesse a cristalização. Então, no segundo aquecimento, esse pico aqui vai sumir. Tá? É uma coisa legal de observar. Então, é um jeito da gente avaliar um pouco a história térmica do material. Ele apresentou cristalização? Provavelmente ele teve uma história térmica que impediu a cristalização desse material. Durante o aquecimento ele não apresentou cristalização? Então, provavelmente ele já cristalizou o que tinha que cristalizar. Então, durante a história térmica prévia desse material, ele foi resfriado lentamente. Ok? Aqui só para mostrar um outro gráfico de outro material invertido. Né? Mas é importante você, no eixo da esquerda, identificar para que lado é endo, para que lado é exo. Tá? Bom, linha base da transição vítrea. Linha base da transição vítrea é uma coisa chata, porque se você observar bem, eu tenho aqui na transição vítrea, eu não tenho um ponto de transição vítrea. Eu não posso dizer a temperatura de transição vítrea. A gente diz. Mas, na verdade, o que eu tenho é uma faixa de transição vítrea. E aí, quando a gente determina a temperatura de transição vítrea na verdade, você tem um ponto de início e um ponto de fim. Está vendo o mouse aqui? E aí, no meio do caminho, é o que a gente determina, o que a gente convenciona chamar de transição vítrea. Que está bem explicado aqui. A gente extrapola para a curva, né, a linha base, para a direção da transição vítrea. Então, a linha base de antes eu volto, essa linha base aqui vai em direção à transição. Então, está aqui TGA, TG0, vai ter ponto B. Tá ok? Aqui é TG, é a faixa de TG, e aí escolhe-se que o tempo, a temperatura de transição vítrea é a temperatura no meio do caminho desses dois pontos. Tá ok? Muito bem. Aqui é um outro jeito da gente calcular, eu gosto mais desse, de calcular as transições, que é fazer a derivada primeiro. Então aqui eu tenho um ponto de inflexão, claramente, como uma titulação. E aqui você faz a derivada primeiro, o pico da derivada primeira é o ponto de maior velocidade de variação dessa propriedade, no caso, capacidade calorifica. E aí esse pico o pessoal chama de transição vítrea, tá bom? E o legal de fazer uma derivada é que se você tem uma curva, aqui a transição vítrea está absurdamente grande, está ridiculamente grande. Ela não costuma ser bonitinha assim. Às vezes a gente desconfia que é uma transição vítrea, mas parece um ruído. Porque o material está muito cristalino, tem pouco parte amorfa, então é difícil de ver. Aí o que você faz? Uma derivada. Fazendo a derivada você revela esse ponto de inflexão. E se você fizer triplicata e a derivada estiver no mesmo lugar, está resolvido. A transição vítrea é ali. Tá bom? Ok. Aqui são dois casos. É um caso para se pensar. A comparação de um polietileno de garrafa de detergente com polietileno de garrafa de leite. Tá ok? Azul leite, vermelho polietileno. E aí é um jeitinho que a gente tem de calcular
a área dentro desse evento térmico. Então eu tenho aqui a linha base do azul, tá vendo? E aí calcula-se a área dentro do evento desse pico azul. Aí aqui a área tem 665 milijoules, joule maiúsculo, desculpa aí, a pessoa que fez esse gráfico esqueceu do joule, por miligrama de material. E no vermelho, 132 milijoule por miligrama. Bom, se é o mesmo material e o azul tem um valor maior de calor envolvido, quer dizer que eu tinha mais cristal na garrafa de polietileno de leite do que na garrafa de polietileno de detergente. Tá, ok? Então eu consigo comparar a história térmica, eu consigo comparar diferenças entre polietilenos a partir da análise de DSC. Ok? Então, por aí.